Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, a Anitta Efraim está comigo, porque hoje temos uma entrevista exclusiva. Cristiane Lessa, a Coach Lessa, eu adoro o termo Coach Lessa. Estamos como, Anitta? Coach Lessizados, diz a lenda, e fazendo Exato. mais uma entrevista num mês seguido. Mês passado a gente teve uma exclusiva com o Sandri, esse mês a gente tem com a Coach Lessa, e assim a gente vai criando mais conteúdo para vocês aqui no Eu Vim de Santos. Antes de colocar a Anitta para fazer a primeira pergunta, afinal de contas, quando a gente fala de sereias, ela é que manda, eu só quero agradecer aos membros do canal. Um, porque a gente está chegando num número muito absurdo, que eu não esperava. Dois, que é por causa disso que a gente consegue fazer mais material para sereias. Três, agradecimento especial ao Fábio Brito, ao Aleatório, Henrique Farinha, Cachurro, Enzo Campos, o Elton, o Pedro e o Gil, que mandaram perguntas para a coach. A gente vai botar aqui dentro do roteiro, tá bom? Anitta, cumprimenta a coach e abre a nossa entrevista, por favor. Lessa, obrigada. Um prazer falar com você de novo. Antes de fazer a pergunta, de passar a palavra, eu vou lembrar. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de tática, de como o time vem jogando. A história da Cris a gente falou já no Alvinegras da Vila. O conteúdo está disponível no feed do podcast, também no canal da Isabel Nascimento. Então, e foi logo que ela chegou no Santos, antes de começar o campeonato. Então, hoje a gente vai para uma segunda página para falar desse início de campeonato, 7 jogos. Foram 2 empates, uma derrota e 4 vitórias. E muita gente não falaria com a gente nessa sexta-feira, dia seguinte da primeira derrota das Sereias, mas não vou ficar aqui sendo corneta assim, eu juro que eu não sou tão chata. Cris, bem-vinda e obrigada por aceitar falar com a gente. Boa noite, Anitta. Boa noite, Noronha, tudo bem? É um prazer falar com vocês, é um prazer a cobertura que vocês dão para o futebol feminino, principalmente para as sereias, e a gente está aqui para agregar e para conversar, e é um prazer sempre estar com vocês. Cris, eu venho falando bastante aqui no canal, até fiz um vídeo recente sobre a evolução do primeiro jogo e até, vamos colocar até o jogo contra o Corinthians, perder do futebol, perdeu do Flamengo de 2-0, acontece, mas dá para ver que tem uma evolução tática no time, especialmente em relação à movimentação das jogadoras. Eu queria saber qual foi a sua prioridade nesse início de trabalho, 7 jogos ainda é pouquíssima coisa. O que você priorizou para melhorar o jogo dessa equipe? Bom, Anitta, quando eu vi os jogos do Santos ano passado, a gente via várias coisas que elas já vinham fazendo bem, né, em relação à movimentação, a qualidade das jogadoras não trocou tantas, né? A gente continua com algumas meninas do ano passado, 20 voltaram, apesar de algumas contusões, a gente teve bastante contusão no começo, mas a prioridade foi sempre organizar a nossa cobertura defensiva, nosso foco de pressão, cobertura e balanço, né, em todas as áreas, do ataque, no meio e da defesa. E em relação por exemplo, a bola está na direita, a pressão que a lateral faz para poder não sobrecarregar o nosso meio, isso, e em relação à nossa reação pós-perda de bola, foi uma das coisas que a gente até conversou no começo, né, quando a gente estava se conhecendo, que eu queria implantar aqui, né, com a nossa comissão, e essa foi a prioridade, e agora já tocando a chave, mas a prioridade da posse de bola, né, a objetiva, tentando encontrar os espaços, dependendo também um pouco do adversário, o que o adversário vai vir, e etc. Essa foi a nossa prioridade até aqui. O microfone do Noronha está fechado. 200 anos fazendo entrevista e ainda esqueço de apertar o botão. É uma coisa maravilhosa. Legal você falar dessas prioridades, né, desses passos dados, porque a minha primeira pergunta era exatamente nesse caminho. Naquele jogo contra o Inter, em que as sereias empataram, o time abusou muito de lançamentos. Abusou no sentido de usou muito mesmo, não que seja errado, é uma tática. Mas contra o Corinthians, que foi uma vitória espetacular, o time roubava a bola lá na área do Corinthians. Era um negócio absurdo, era uma pressão. Como é que você falou para as meninas para elas mudarem esse estilo? Foi algo pensado? Aqui contra o Inter a gente não vai conseguir, mas daqui umas rodadas a gente vai estar sendo capaz de marcar essa pressão. Como é que você vai mostrando para elas que vale a pena, mesmo contra um time forte que é o Corinthians, marcar lá em cima e mostra que confia nelas para jogar desse jeito? Então, Noronha, no primeiro jogo eu estava bem nervosa. Eu não consegui passar para elas o meu melhor como treinadora. Então, no primeiro jogo, como era
como eu estava vendo como era o outro time, a pressão na cabeça, elas já se colocam bastante pressão, e eu também, principalmente, uma pressão até que eu coloco de, assim, exagerada, né? Por eu vir de fora. Eu sei que, apesar de eu ser brasileira, eu tenho uma cabeça de 20 anos em outro país, né? É uma cabeça com uma mentalidade, uma maneira de passar informação diferente, né? Então, a informação ficou perdida no jogo contra o Inter. Então, por exemplo, no Inter, eu queria que a gente fizesse uma transição rápida. E, aos poucos, eu estou conseguindo explicar que a transição que eu quero dizer não é bola longa, é transição com bola combinada, com a posse de bola, não de trás para frente, mas de um lado do campo para o outro, dependendo de onde está a pressão. O Inter me surpreendeu. A nossa mentalidade é aquela aguerrida de ganhar a primeira, segunda, terceira bola. E quando o jogo começou contra o Inter, elas que fizeram isso. Elas fizeram o jogo que eu queria fazer contra elas, né? Mas aí eu tiro toda a pressão das meninas, porque eu errei muito nesse primeiro jogo, né, pela minha transmissão de informação para elas. Foi um pouco confuso. E com a bola, eu estava querendo dar muitas opções, e o que a gente foi evoluindo foi eu dando mais que elas tomem essas decisões. O que eu fiz? Eu mostrei as opções ao decorrer dos jogos, né, dependendo do time que a gente ia jogar, a gente mostrava as opções para o nosso analista de desempenho, nossa comissão, nosso assistente. Ó, aqui são as opções, e na hora ali vocês tomam a decisão. Aqui é mais fácil, aqui é mais difícil, mas eu confio em vocês. Então, cada jogo que foi passando, a gente foi transmitindo mais confiança em relação às decisões que elas tomam com a bola, para não tirar o que é o talento delas. Porque eu, como treinadora, como eu falei no primeiro jogo, eu não fui a minha melhor versão. Mas eu, como treinadora, eu sempre deixo elas livres em relação à tomada de decisão com a bola. E o que eu tento sempre organizar, que eu fico muito firme, é na reação sem a bola, na organização sem a bola, quando a gente perde a bola. Por isso que, quando o Corinthians, a minha preocupação foi onde estavam as jogadoras quando a gente perdia a bola. Quando a gente ataca no 4-1-2-3, que antigamente eu estava falando 4-3-3, mas como eu quero sempre uma que fique ali no meio, para que, se a gente perca a bola, não fique uma linha reta. Essa é a Brena, Cris? Oi? É o papel da Brena esse? O papel da Brena é interessante, a gente sempre está mudando. Mas ela é essa 1 que você está falando, ali na frente dessa linha? Ela é essa 1 que constrói, mas se vocês repararem, a Brena tem uma característica de ir para cima, né? A Brena é uma construtora, é uma jogadora como se fosse o Neymar, né? De criatividade do meio, né? O Neymar é um atacante, mas se eu for comparar assim com a criatividade, é a Brena. Mas na hora que a gente perde a bola, ela faz essa função também, mas é dividida entre as três. Uma hora é a Rita, outra hora é a Eriquinha. No primeiro jogo foi a Júlia, por a Eriquinha estar suspendida. Então, a gente está tentando construir uma mentalidade ali no meio, que quando a gente perde a bola, a gente sempre tem alguém para dar esse refúgio ali, né? Dar essa cobertura. Não só na linha defensiva, não só no ataque, mas foi isso a diferença contra o Corinthians. A gente teve um plano de jogo de ir para cima do Corinthians, porque a gente sabe a qualidade delas, né, individual, do elenco, etc. Mas a gente também sabia que, se a gente apertasse lá em cima, que a gente ia tirar o espaço delas e a gente ia ter sucesso, roubando essa bola e ficando com a posse. Foi essa a diferença do primeiro até o jogo do Corinthians. Anitta, antes de passar para uma próxima pergunta, eu achei muito legal a coach falar dessa questão do virar o jogo, né, de um lado para o outro, não só de trás para frente, porque contra o Flamengo, apesar da derrota, o Santos criou oportunidades fazendo exatamente isso. A Kathleen, que é ótima, pelo amor de Deus, já esteve aqui no canal, perdeu algumas chances nesse tipo de jogo. Ela também deu assistência, que acabou não saindo do gol, nesse tipo de jogo. Então, assim, na minha visão, foi bastante interessante. A coach estava falando do meio, Anitta, eu sei que é um assunto que você gosta, não sei se é a sua próxima pergunta, mas por favor. Sim, é a próxima pergunta. Bom, óbvio, eu assisto todos os jogos e, na minha opinião, o meio ainda é a parte que mais está faltando aprimorar. Acho que a gente vê uma evolução muito boa da defesa. Eu estou excluindo um pouco aqui o jogo contra o Flamengo, até depois quero ouvir o que você acha que não funcionou. Não foi um jogo bom da zaga e não foi um jogo bom do ataque e nem no meio-campo. Mas, normalmente, dentro da normalidade, não vou ficar falando tanto da exceção, a zaga tem ido muito bem. A Fê, mesmo improvisada, é uma jogadora muito boa. A Camila dispensa comentários. E o
a frente também tem funcionado, seja com a Bianca, com a Cris, com a Maria Dias, que vive um ótimo momento. A Maria, que é a xodó do canal, né? Os membros do grupo amam a Maria. É um negócio impressionante. Minha mãe também é apaixonada. Minha mãe me cobra todo dia a Maria no campo. Já falei para ela. Veja só, pressão. Mas acho que o meio-campo ainda não se encontrou. Acho que a Brena é uma unanimidade, mas quem acompanha, às vezes, tipo, eu que sou chata, questiona a presença cativa, vamos dizer assim, da Eriquinha e da Rita, enquanto a gente tem algumas outras opções que têm muita qualidade. A Júlia, que eu tenho gostado bastante quando vejo e costuma entrar no segundo tempo, e também a Karen, que, meu Deus, que jogador. Então eu queria que você falasse um pouco o que você acha que está faltando para esse setor e por que você tem mantido essa formação praticamente todos os jogos com a Brena, a Rita e a Eriquinha. E você já falou que não tem time titular, mas essa tem sido sempre a formação titular. Por quê? E o que ainda falta para o meio de campo ser do jeito que você almeja? Então, Anitta, eu acho muito legal essa sua pergunta. A gente até já tinha conversado, né, da coletiva. A situação do meio, por exemplo, você falou aí, a zaga a gente sempre tem que estar trocando. Talvez o meio seria diferente se eu tivesse a Fernanda na lateral. Depende da característica. A Júlia é uma jogadora muito parecida com a Brena. Ela é novinha, ela está ganhando experiência aos poucos. E a gente tenta preservar algumas jogadoras, né? Botei ela na pressão no primeiro jogo, eu cobro muito, né, das jogadoras. Então, às vezes é uma forma da maneira que eu olho o jogo. Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa cultura, bola no pé, posse, criatividade, que eu sou apaixonada, né? Eu sou brasileira, eu joguei aqui. Então, a Eriquinha, ela, para mim, é um motorzinho no meio. Então, eu acompanhava o jogo do Santos ano passado e talvez, por exemplo, pelo tamanho da Eriquinha, dependendo do jogo, se é um jogo físico, talvez colocar ela numa situação contra o Flamengo, por exemplo, seja uma coisa que pode ser, como você falou, botar a Karen. Só que a Karen vem de uma contusão, entendeu? A Karen vem de uma contusão na posterior, se eu não estou enganada, se eu não estou errada. Então, eu estou dando uns minutos para a Karen aos poucos para se acostumar, mas depende do que o jogo pede. Se é um jogo que eu deixo a Brena e a Rita irem, porque a Rita ela faz um trabalho muito bom de atacar e defender, ela se posiciona muito bem sem a bola, né? Tirando esse jogo do Flamengo, que elas estavam muito separadas, e depois a gente conversa sobre isso, e a gente pediu muito para elas estarem juntas, e não funcionou, às vezes a jogadora, enfim. Mas a Eriquinha, para mim, na minha visão, sem a bola, que é a minha mentalidade, né, que é a pós-perda, né? A transição do ataque para a defesa, a Eriquinha faz essa função para mim muito bem, de cobrir quando a Brena e a Rita saem. A Rita faz essa função muito bem. Então, por exemplo, se eu coloco a Karen, eu vou ter que trocar um pouquinho quem faz essa função. Como você falou, eu não tenho time titular, eu falo para as meninas, quem vai entrar jogando. Mas, por conta de contusões, minutagem, o que o jogo está pedindo, quem está lá na frente, quem está lá atrás, quem eu preciso que faça essa cobertura, acaba eu confiando bastante no que a Eriquinha tem me mostrado. Talvez se fosse... se eu tivesse aqui ano passado e continuasse esse ano, não sei se a Eriquinha seria essa jogadora que toda hora começasse, ou a Rita ou a Brena, mas é questão de experiência da Eriquinha. Eu confio em todas, né? Eu confio em todas, mas dependendo da função e do que o jogo pede. E aí acabou que a Eriquinha começou 3 jogos. Eu sei que não é isso que vocês estão cobrando, e pode cobrar, como eu falei desde o começo, mas é isso que eu sinto da Eriquinha, que ela é o meu motorzinho do meio ali, entendeu? Que ela está em todas as bolas, defensivamente. Só para não falar com o corneto, só, eu juro, não é nenhuma pergunta, mas contra o Corinthians especificamente, deu para ver, acho que é exatamente o que você está falando. Não, na minha opinião, nem todo jogo funciona, mas no jogo do Corinthians, acho que mostra o que você está querendo dizer. Nesse jogo funcionou muito bem, realmente, defensivamente, ela foi essencial nesse jogo, só para não dizer que eu sou corneto. Não, mas eu acho que é exatamente isso. A Anitta falava bastante, principalmente no Sub-18 do ano passado, que a gente resolveu fazer algumas lives aqui comentando, que quando a gente dá uma criticada é porque a gente também está torcendo, mas a análise é mais interessante, né? A gente precisa entender a opção da técnica, ou no caso do ano passado do técnico, para a gente passar a entender por que está jogando de tal maneira. Então acho que a gente acaba às vezes perdendo um pouco a linha no lado do torcedor, mas o lado do jornalista vem se a gente quer entender.
Aí, Anitta, a coach falou da questão desse espaço no meio, você quer continuar nisso ou você quer... Eu tenho uma pergunta sobre o ataque também daqui a pouco. Não, pode ir, vai lá. Então vamos lá. Eu acho o ataque, coach, com peças interessantíssimas. Cris, Bianca, a Amanda, eu sou muito fã, a própria Maria, a Kathleen. Não dá para jogar todo mundo. Não dá. Não, quer dizer, você pode. Você quer escalar 5, 6 atacantes, você pode colocar. Você não vai fazer. Como você lida com isso? Olha, hoje você vai ser banco, Maria. Olha, Amanda, nesse jogo não dá para você ser titular. Como é que você lida com tanta peça boa assim? E complementando, né? Tem jogo que você coloca a Cristiane no banco. E aí? Aconteceu. Então, colocar a Cristiane no banco, a não ser que ela fale que não quer jogar, né? Porque a Cristiane, para mim, é uma jogadora com muita experiência, ela é a minha voz, eu coloquei ela como capitã, porque ela é a nossa voz dentro do campo. As nossas meninas são pessoas maravilhosas e elas são bem cuidadosas como elas falam umas com as outras, sabe? E é importante ter a liderança da Cris e a movimentação dela, a leitura de jogo dela. É muito difícil escalar o ataque. Vou falar para vocês que a gente tem muitas jogadoras, muitas peças, como você falou, Noronha, no ataque. E, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, a gente tem uma informação da nossa preparadora física com GPS e da nossa fisioterapeuta. A gente tem o PCE, né, que a gente pergunta, olha, quem está bem para começar esse jogo? Foram 3 jogos em uma semana. Na retrasada, aí teve o Corinthians, e aí a gente teve Grêmio, viagem, depois ônibus, avião, etc. E a gente vê como é que está a perna delas. Então, em primeiro lugar, a prioridade é a saúde delas. Quem está bem aqui, quem está bem fisicamente. E aí a gente pensa na escalação de acordo com quem se dá bem, quem tem essa leitura de jogo, quem vai conseguir defender quando perde a bola, né? Porque no 4-3-3 é importante que as 2 pontas voltem ali para fechar o meio, para não sobrecarregar as 3 do meio campo. E aí, por exemplo, a Bianca Brasil entrou muito bem contra o Flamengo, mas ela estava 6 jogos sem jogar. E aí ela jogou contra o Grêmio um pouquinho, né? E eu tenho uma minutagem que eu posso ou não colocar elas, então eu vou de acordo com isso. Eu estou fazendo. A Cris, ela ficou um tempo sem dormir, né? A esposa dela teve filho, aí a gente também não quer prejudicar, porque se eu coloco a Cris sem dormir no jogo, tendo uma jogadora que está disposta, está treinando bem, é o que eu falei, eu confio em todas, né? A Teté, por exemplo, a gente chama de Teté a Kathleen, é uma jogadora sem a bola muito importante para a nossa função tática, porque ela lê muito bem, ela briga, ela volta, é uma jogadora muito difícil de tirar do jogo, entendeu? A Maria, você vê, Amanda, Maria, Teté, Cris, Bianca Brasil, olha o nosso ataque. Tem, entre outras, né, a Karen também, que dá para jogar de falsa 9. Então, é bem difícil, Noronha e Anitta, escalar as meninas do ataque, porque elas estão dando conta do recado, mas cada uma com uma característica diferente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da Kathleen, especificamente, a evolução dela do jogo do Inter, mesmo para esse jogo do Flamengo, que ela teve oportunidades, acabou perdendo gol, isso é normal, acontece, é do futebol, mas a evolução dela é um absurdo, e ela já não é uma jogadora jovem, ela tem 28 ou 29 anos agora, enfim, não lembro de cabeça, mas eu queria que você falasse o que você tem trabalhado especificamente com ela, para ela mostrar tanta evolução. Quando eu cheguei aqui, a gente escuta as histórias do que aconteceu com elas, né? O que ajuda, o que atrapalha. E aí eu sentei com a Teté e perguntei o que ajuda, o que atrapalha, e a gente foi sempre tendo esse relacionamento. E eu sou um tipo de treinadora que eu quero o sucesso de todas, né? E infelizmente eu não posso colocar 22 para jogar. E a Teté, ela só precisa saber o que é a função dela com e sem a bola, e ela faz direitinho. Então, ela, uma jogadora que você vai mostrando confiança e o jeito de você falar com ela, e ela vai responder. É um tipo de jogadora que é muito inteligente, estava com a cabeça meio para baixo, né? Não sei se era contusão, isso aí, os detalhes eu não sei do passado, mas desde o começo, quando eu vi ela treinando, eu falei, meu Deus, essa menina é maravilhosa com e sem a bola. É uma jogadora que ajuda muito a nossa parte ofensiva e defensiva pós-perda, que vocês ouvem eu falar muito sobre isso, né? É muito importante, né, que a jogadora está no posicionamento certo quando a gente perde a bola, para dar confiança para as outras jogadoras também. Ela até pode jogar de lateral direito, já provei ela no treino, ela faz essa transição bem, ela é boa finalizadora.
aconteceu de perder gol ontem, eu falei para ela, esquece esse jogo, eu confio em você, a gente confia em você, segue o jogo, isso acontece. Acho que se a gente ficasse naquele jogo ontem por 3 dias, a gente não ia fazer gol. Incrível o que aconteceu ali naquele jogo do Flamengo. Elas tiveram 2 oportunidades claras de gol, 3, e fizeram 2, né? E a gente teve várias e a bola não entrou. Aquele primeiro chute da Teté no primeiro tempo foi incrível. Eu olhei de novo o jogo 3 vezes hoje e ela fez o que eu pedi, abaixa o corpo, chuta forte, ela fez isso. E a bola passou bem rente ao gol. Eu acho que, às vezes, essas derrotas que eu não estou acostumada a perder trazem algum aprendizado para a gente melhorar. E ela sempre quer evoluir. Isso ajuda muito a Teté. Não é uma noite para esquecer, né? Uma noite para lembrar sempre e fazer diferente. Acho que isso é muito importante. Sim. É uma coisa que a gente traz, né, da cultura. Não, essa questão da mentalidade é muito importante, né? A gente não fala muito disso no Brasil e é isso. Não é para aceitar a derrota, é para aprender a derrota. Não tem que estar acostumado a perder mesmo. Achei legal isso. Agora, uma das dificuldades desse time, né? A Anitta acho que vai concordar comigo, é que na zaga, no setor defensivo por inteiro, precisa hoje rolar muita improvisação, né? Não tá todo mundo inteiro. A Fê Palermo, por exemplo, não consegue jogar na própria posição, digamos assim, apesar de ser ótimo de jogar improvisado. Como é que você tem lidado com isso internamente, né? Falar para as meninas, hoje eu preciso que você jogue fora da sua posição. Essa questão humana mesmo, o que você fala para elas isso? As meninas aqui, elas são muito... A gente, desde o começo, a gente tem criado um ambiente de família, né? A família, a gente tá uma para puxar a outra nos momentos bons e ruins. E um detalhe aqui do Santos, a gente tem vivido alguns desafios, né? Com lockdown aqui em Santos, 3 semanas, tendo que fazer coisa em vídeo. A nossa zagueira aqui, do papel titular, que vem jogando titular no passado, também a Dai, que pegou o chikungunya, que está com muita dor nas articulações, né? Que vem melhorando. E aí elas entendem, a gente conversa, a gente tem esse papo dentro do campo, né? E elas são muito receptivas. É muito importante isso aqui, né? Porque na minha época que eu jogava era difícil você jogar em outras posições. Ninguém ensinava a gente a jogar em outras, né? E o que a nossa comissão técnica tenta fazer sempre é ensinar. Ó, se acontecer isso no jogo, você faz isso. Eu acho que qualquer jogador aqui do Brasil, de qualquer lugar do mundo, principalmente aqui, nossas jogadoras são tão habilidosas que, se você ensina e dá a função com e sem a bola, ela consegue fazer a função. E a gente passa essa confiança para elas e elas estão conseguindo desenvolver isso. Então, essa é a nossa conversa. Esses pequenos desafios que a gente tem, até a gente conseguir preparar as outras, né, também as novinhas, para poder fazer as funções que elas podem também efetuar. Só que o Campeonato Brasileiro desse ano é muito pegado, muito difícil, é diferente de todos os outros anos, principalmente com o calendário. Eu não estou reclamando do calendário, eu não sou de reclamar de nada, campo, calendário, juiz, mas está sendo uma coisa que elas estão muita maturidade para entender, muita maturidade para aceitar. Por exemplo, Maria às vezes faz a função de lateral, que se a gente quer mudar o jogo, abrir mais espaço para ela correr como uma lateral. Então, as meninas têm aceitado essas funções muito bem, e principalmente a Fernanda, que tem uma cabeça maravilhosa para fazer qualquer função que é pedido dela, né? Agora fui eu que esqueci de abrir o microfone. Eu queria perguntar um pouco sobre as meninas da base que você falou. A gente viu, por enquanto, só 7 jogos, e como você falou, o campeonato é muito disputado, é um campeonato muito diferente dos outros, que é importante saldo, é importante somar pontos, mas a gente ainda quase não viu as meninas entrando. A gente viu a Marucci, a Gi Fernandes e a Ana Luísa ganhando alguns minutos, e, se eu não me engano, a Laura chegou a entrar um minutinho ou outro. Queria saber por que elas ainda não entraram tanto, se é uma questão física. Por exemplo, a gente sabe que a Luaninha tem muita qualidade, mas ela é pequena, ela não é uma jogadora que consegue ir para o embate físico. Queria saber se esse é o motivo, e se você imagina usar elas em jogos mais acessíveis. A Bel fala essa palavra, eu acho ótima, em jogos mais acessíveis, ou se você planeja deixar para elas entrarem em jogos mais do Campeonato Paulista, como elas ajudam no treino, essas meninas mais novas, onde que elas estão nos seus planos? Então, Anitta, a gente também teve um aqui, você não citou a Ana, né? A Goiás, ela também entrou contra o Napoli, contra o Minas. Olha, por mim, eu sempre colocaria elas, só que eu só posso substituir 5. Eu só tenho 3
paradas de substituição. E a gente tem as outras experientes no banco, né? Então, o máximo que eu pude de dar minutagem para elas até aqui, a gente tem dado. Mas aí tem as experientes que estão voltando, como eu vou deixar a Karen no banco para colocar alguém que não é da função, que eu preciso trocar no meio, que cansa mais. Então, tem a ver com isso. Não de eu não ter confiança, eu confio em todas elas, tá? Se eu pudesse, eu já teria colocado a Luaninha, se eu pudesse, eu já teria colocado a Sassá, se eu pudesse, eu teria colocado mais delas para jogar. Confio em todas, em relação ao, como eu falei antes, o corpo dela ser pequena, ser grande, eu confio. Eu vi os jogos da Luaninha no passado, né, com o time principal, mas, infelizmente, como eu falei, cada ano, cada situação, cada jogo é diferente. E eu quero, sim, poder dar oportunidade para elas. Eu sou uma cabeça muito aberta para dar essa oportunidade para as meninas, mas eu só tenho que ter cuidado para colocá-las no momento certo e não queimar elas, né? A gente pensa nisso também. E sempre toda decisão da nossa comissão técnica é para ajudar a equipe. Os jogos não tem aquele jogo de 7-0 mais, né? Não tem aquele jogo de 5-0 que dá para poupar, né? E o que eu acho mais interessante do nosso grupo, que é uma coisa que é interessante de todos os países que eu já trabalhei, quando o time está bem, todo mundo quer jogar e ninguém quer ser substituído. E, normalmente, quando o jogo está ruim, as pessoas, eu estou cansada, eu quero sair. E nem assim as meninas do Santos querem sair. Elas são muito guerreiras, elas são maravilhosas. Então, é difícil trocar. Ontem, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, eu vi que a Rita estava um pouco cansada, eu queria dar um pouco de descanso para ela, e ela de jeito nenhum queria sair. Como é que eu vou tirar a Rita, sabe? Ela tá bem, ela tá ligada, talvez um cliquezinho ali, ela dá uma bola, já estava no clima do jogo, já estava na adrenalina. Eu queria ter botado a Júlia com mais tempo para jogar, entendeu? Mas não dá, às vezes o jogo não deixa, entendeu? Por mim, eu trocava 11. Todos os jogos eu botava um pouquinho a outra goleira e etc. Mas lá nos Estados Unidos a gente tem várias substituições, né? Dependendo da liga, dependendo do tempo, dependendo. Agora, com a Covid, aumentou um pouco aqui no Brasil. Isso ajuda muito para dar visibilidade e experiência a essas meninas. Então, eu acho super válido essa cobrança, assim, né? Poxa, precisamos vê-las, mas, infelizmente, é falta de oportunidade. Anitta, antes da sua pergunta final, deixa eu fazer um serviço para o pessoal aqui. Domingo, 6 horas, obviamente, da noite. Santos e Palmeiras, o jogo é na Vila. E tal como em Santos e Corinthians, eu e a Anitta vamos comentar aqui ao vivo. Teve uma audiência espetacular, foi um negócio de doido mesmo. A Anitta ficou muito feliz, ela vai sorrir agora atrasada também. É isso que eu tô dizendo. Porque muita gente assistiu, todo mundo participando bastante no chat, então a gente vai repetir essa experiência. 6 horas no domingo, Santos e Palmeiras, esperamos dar sorte novamente, porque ganhamos do Corinthians, e isso não é pouca coisa, acredite. E o Palmeiras agora é o líder do Brasileiro Feminino, com 17 pontos, 3 a mais que o Santos, então se ganhar, a gente empata com elas. Anitta, serviço feito, conclua, por favor. Vamos lá. Uma corneta e um elogio, tudo na mesma corneta não, meu Deus do céu. Vai. Tirando o jogo contra o Corinthians, o Santos saiu atrás todos os jogos. E o Santos levou gols em todos os jogos, também no jogo contra o Corinthians. Por que você acha que isso acontece? É óbvio que você não está feliz com isso, a gente vê que você está brava no banco, que é um alento aos nossos corações, mas por que você acha que isso acontece? E, ao mesmo tempo, tem a parte boa. O Santos nunca desiste do jogo. Nunca. Impressionante que elas não desistem do jogo. Como você motiva elas para levarem até o último minuto, acreditando que sempre dá para buscar? É uma coisa bem interessante, a parte do nosso DNA, né, Anitta? Desde o começo a gente conversou sobre isso. Vai ter desafios, vai ter situações difíceis no jogo, a gente não vai botar culpa em juiz, nem no campo, em chuva, etc. E essa mentalidade que elas já conseguiram ter. Agora, essa situação que a gente toma gol no começo de jogo, às vezes, essa situação que a gente vem de trás, é uma situação que está recorrente, a gente tem trabalhado, a gente tem tentado motivar elas a entrar bem ligada, a gente entrou muito ligada contra o Corinthians, como você falou, tirando esse jogo, né? E é uma coisa que a gente vai melhorar a cada jogo, viu, Anitta? Ainda não consegui, como eu falei, a responsabilidade é da líder, e ainda não consegui reverter essa situação. Espero o mais rápido possível conseguir ajudá-las, né? Dar essa luz para elas e conseguir encontrar o que está acontecendo, né? Qual é esse gatilho que está acontecendo, que a gente está tomando gol todos os jogos, mas
trabalhar, se autoavaliar. Eu me avalio em todos os jogos, durante, depois, antes, e é isso que a gente está fazendo para tentar ajudá-las, né? Porque é muito boa informação hoje em dia, né? A gente tem vídeo, a gente tem repórter, a gente tem opiniões, a gente tem opinião de torcida, a gente tem opinião da comissão, delas mesmo, da experiência delas. E é isso que a gente vai continuar buscando, Anitta. A gente se cobra muito nisso, cobra muito, e a gente espera o mais rápido possível com a evolução do campeonato. A gente sabe que tem 2 campeonatos, né? Um campeonato agora, de pontuação, e depois o outro na classificação. Então, são 2 chaves aí, 2 mentalidades, né? Então, a gente espera crescer a cada tempo e conseguir motivar elas para que a gente não deixe isso acontecer, esses momentos de desligamento de foco, né? Ou de, sei lá, a gente dá uma respirada e alguma coisa acontece. Então, essas coisas que a gente tem tentado não deixar acontecer. E trabalhando. Infelizmente, a gente tem trabalhado por conta do calendário nos jogos, né? Então, a gente tem treinado nos jogos, o máximo que a gente pode. E não é desculpa, mas a gente vai evoluir a cada jogo. É isso que a gente procura fazer, que a gente vai continuar procurando fazer nesse sentido, nessa motivação, nessa mentalidade. E é isso. Antes da Anitta encerrar, deixa eu só agradecer a Coach Lessa por participar. Acho que a gente está fazendo uma cobertura bem legal aqui no 20 Santos, cada vez mais de futebol feminino, que tem muito a ver com a Anitta também, e todo o tempo que ela gasta com isso. A gente fica muito feliz. Obrigado aos membros, que quem está no grupo dos membros tem sempre os comentários durante os jogos. Tá bombando cada vez mais as nossas lives e vídeos com mais comentários. Muita gente falando que passou a assistir futebol feminino por causa da gente. Então, eu agradeço muito a quem está fazendo isso. Que venham mais pessoas cada vez mais, cada jogo mais assistam com a gente e assistam os pós-jogos da Anitta também. Coach, obrigado. A Anitta vai encerrar agora, mas de minha parte é isso. Obrigadão pela entrevista. Cris, obrigada. Bom jogo contra o Palmeiras. Acabou nem eu ainda podia ficar aqui horas perguntando. Espero que seja mais uma vitória em clássico, mais um jogo com toda a intensidade possível dentro de casa. E obrigada por estar aqui com a gente. A Cris é sempre uma pessoa muito disponível para conversar sobre futebol, e parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o mais óbvio, todo mundo quer ganhar sempre, mas acho que o mais importante é a gente conseguir fazer uma análise tática sobre os jogos, ver que ali tem trabalho, ver que tem evolução. Então, parabéns por esse início de trabalho, que esse esforço, essa sua ligação com as jogadoras e a dedicação de todo o grupo dê frutos para o Santos. Acho que o trabalho tem sido muito interessante até aqui. Enfim, você sabe que eu também, quando é para criticar, critico, quando é para elogiar, elogio, mas é muito bom ver que tem um trabalho sério à frente das sereias, por sua parte da comissão, e também das jogadoras, que dá para ver que estão num outro lugar mentalmente. Então, parabéns e muito obrigada pelo papo. Obrigada, Noronha. Obrigada, Anitta. Prazer estar com vocês. E eu que tenho que agradecer vocês por estarem interessados. O futebol feminino é um esporte maravilhoso. Essas mulheres são muito inteligentes, comprometidas, se cobram, querem dar o melhor sempre. Mas se não fosse vocês, né, dando essa visibilidade, não haveria tanto interesse, tanta cobrança. Eu acho que a cobrança e a crítica é muito boa, porque a gente quer ser melhor a cada dia, sabe? Então, é bem-vindo. Não é bonito toda vez, não precisa ser bonito, mas isso com certeza só vai ajudar e agregar o futebol feminino a crescer cada vez mais e ser um dos melhores esportes do mundo. E o Brasil só tem a ganhar com isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem. Continuaremos. A gente se vê, então, domingo, 6 horas, comentando o jogo contra o Palmeiras. Um beijo, gente. Um beijo, pessoal.